Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje o tema aqui é morte. Olha só, tema pesado, né? Li recentemente um livro da Ana Quintana que fala sobre morte, né? Então, na verdade, é sobre momentos antes da morte e como encará-los de forma geral, né? Ela, em resumo, ela é uma médica que cuida de pessoas idosas, né? Ela trabalha na área aí dos idosos e ela basicamente vê muitas pessoas morrerem, né? Na verdade, ela cuida ali dos momentos finais das pessoas durante um período, né? Então, no livro ela pega um pouco do que ela viu, experienciou e traz ali pro livro quais as reflexões que essas pessoas que estão à beira da morte, vamos dizer assim, né? Ou mais próximos a ela, eu falo sorrindo, dá uma mal impressão. Mas é porque o livro, apesar do título chamativo, né? Apesar de tudo isso, a ideia é nos fazer refletir sobre o que vivemos, e o que passamos, e o que experienciamos, e como a gente está lidando com isso, né? Então é nítido que os pacientes, eles demonstram no final das suas vidas muita reflexão, mas principalmente muito, como que eu posso dizer, muito, vou colocar remorso, não é essa palavra que eu queria, mas não estou achando a certa, mas eles colocam muito remorso de não ter feito coisas, não ter dito coisas, e eu acho que é natural, tá? Eu vou falar que é natural porque eu não sei vocês, mas às vezes eu fico com isso, sabe? Tipo, cara, eu talvez não aproveitei o momento do dia XYZ, né? Talvez eu deveria ter aproveitado mais o momento. Talvez eu deveria ter sentado para tomar o meu café da manhã e parar por um momento para enxergar as coisas em volta. Realmente parar, sabe? Eu acho que a maioria de nós tem entrado em estados de uma correria constante, né? Onde a gente não para observar as coisas. E tem uma palestra minha recente que eu falo de comunicação e corresponsabilidade, e eu falo muito disso, né? A gente parar. A gente normalmente não para apreciar coisas importantes, né? Ou coisas de modo geral. A gente tá tão no automático, tá tão no vamos correr, tô na correria, e a gente não para falar assim, puta, eu vou só tomar meu café da manhã aqui, apreciar a fumaça que sai do café, eu vou apreciar a vista que eu tenho, mesmo que é de uma pequena janela que dá para um muro e eu não vejo paisagem nenhuma, mas ter aquele momento só para você. E acho que no livro é bem descrito isso, que as pessoas normalmente quando estão próximos à morte, né, elas têm essa visão de eu não fiz tudo que eu podia, eu não abracei todas as pessoas que eu podia, eu não falei para os meus filhos todos os dias que os amo, não falei para os meus amigos que eles são extremamente importantes. Então acho que é meio natural, a gente não fica fazendo isso o tempo todo, né? A gente não e acho que até um erro, de certa forma. Eu tenho um costume de vez em quando fazer isso, mandar mensagens para meus amigos falando o quanto eles são importantes. Talvez até a prioridade seja datas comemorativas, mas no geral eu sinto que a gente não faz isso com a constância que deveria. E aí assim, cara, eu acho que há uma preocupação em pensar nessas coisas. Eu confesso, eu particularmente penso muito em questão cara, será que eu tô aproveitando o que eu poderia? Sabe? Isso sobre as pessoas que eu amo estão à minha volta, isso sobre momentos da vida em que eu passo e vivencio, às vezes até mesmo sobre potencial, né? Então, será que eu não tô gastando meu potencial em coisas que eu não deveria, sabe? E por muito tempo eu fico nessa neurose de ficar pensando algumas coisas a respeito disso, né? Às vezes eu podia, ao invés de estar fazendo, sei lá, tal coisa, fazendo outra coisa. Ao invés de estar lendo, eu poderia estar com
meus familiares, eu poderia estar com os meus amigos, né? Ao invés de eu estar fazendo essa atividade X, eu poderia estar fazendo a Y. E vice-versa, sabe? Até você, puta, ao invés de estar aqui com os meus amigos por, sei lá, 6 horas seguidas, eu poderia ter ficado 4 horas indo pra casa ler 2 horas, por exemplo, né? Acho que essa balança, a gente tem um tempo muito limitado, né? E é uma coisa que tem me irritado bastante quando eu penso em tempo. E às vezes eu falo, puta, eu vou, sei lá, a um médico e, cara, eu sei que eu vou esperar bastante tempo lá. E aí eu perco esse tempo que é uma necessidade, né? Então acaba que você fala, cara, o tempo é um negócio muito necessário e que a galera não consegue às vezes compreender esse nível de entender, né? Olha, essa é uma moeda de troca aí que não dá pra gente escolher muito, sabe? Até dá pra fazer duas coisas. Tô dirigindo e gravando vídeo. Dá, eu tô otimizando teoricamente o meu tempo, né? Mas de qualquer forma, uma outra linha de pensamento eu sempre vou ter uma troca, né? Eu nunca vou ter, por exemplo, eu nunca consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? E nessa linha é complicada, porque você vai sempre abdicar de algo. Então, no futuro, se você estiver lá morrendo, vai ter sempre algo que você vai falar, nossa, eu poderia ter gastado mais tempo. Eu poderia ter falado, sei lá, 20 minutos mais com a minha avó, minha bisavó, sei lá o que você tiver aí de pessoas mais idosas vivas. Às vezes você fala, eu poderia ter gastado um tempo, sabe, maior. Eu poderia realmente ter experienciado isso de outra maneira. E eu acho que nessa linha a gente sempre, né, vai ficar devendo algo. Não tem como. Você fala assim, pô, devia ter passado mais tempo com os meus amigos. Mas se você passa mais tempo com seus amigos, você não passa mais tempo com a sua família. Se você passa mais tempo com a sua família, você não passa tempo com seus amigos. E por aí vai, é uma troca. Você vai equilibrando as balanças, né? E dando as suas prioridades. E também não é um negócio, eu acho que a vida não é um negócio matemático, sabe? Por mais que eu seja de exatas, eu ainda assim acho que a vida por si só não é algo matemático. É algo que você tem que entender como um todo e não dá pra fazer trocas diretas, sabe? Porque a gente você não tem energia pra falar com os seus pais, avós e por aí vai o dia todo, né? Não é todo dia que você tá super feliz, super contente, super agradável, né? Nesse livro a autora também fala uma coisa que eu realmente gostei, que cara, tem dias que eu não tô bem pra falar nada. Eu tô realmente de mau humor, não tô agradável, e tudo que eu disser vai ser desagradável. Quando eu estou nesse dia, eu digo às pessoas, hoje nada que eu disser será agradável, então eu prefiro ficar em silêncio. E eu gostei dessa ideia, sabe? Porque realmente a gente tem dias que a gente tá mais amargo. Aí por quê? Porque sim. Só porque sim. Não tem aquele dia que a gente acorda meio zoado? Eu tenho vários dias de mau humor às vezes. E aí depois passa e vai indo, né? Depende muito do que tá acontecendo. Às vezes é canseira, às vezes é algo nessa linha. E é isso, né? Então essas reflexões aí de tempo, eu não sei se eu devaneei muito, galera, é porque é um tema que é difícil. Eu gostaria de passar 1 hora falando sobre isso, mas acho que é mais difícil, acredito eu, do que fazer esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão aqui. Eu ando filosófico, ando estudando filosofia, ando refletindo um pouco mais sobre a vida, sobre algumas coisas e sobre tudo. Sobre tudo é bom, sabe? Quando você fala, não, eu vou refletir sobre tudo e fazer mudanças? Talvez não. Talvez manter a mesma coisa, ou talvez esperar os ciclos se fecharem para
haver mudanças, talvez trocas e por aí vai. Confesso que esse ano acho que eu já mudei algumas coisas que eu queria mudar, priorizei algumas coisas, mudei a ordem de fazer coisas. E o mais importante, acho que o mais importante para eu fechar esse vídeo, que já prolongou muito, eu mudei aqui. Nossa, eu fui pra frente por causa do quebra-mola. Eu mudei aqui. Isso aqui eu mudei bastante. Acho que isso aqui é o que tem mais se transformado. Nem tô falando da minha cara feia, tô falando da cabeça mesmo, de pensar coisas. Eu acho que isso é o que tem mais transformado de maneira geral, né? Acho que é importante. E a cada dia que passa eu reflito um pouco mais. E sempre eu penso, puta, eu sou totalmente diferente do que eu era ontem. As coisas que eu pensava ontem eu já não penso hoje. E tem coisas que eu não enxergava ontem que hoje eu enxergo. E assim vai ser, né? Um pouco maturidade, um pouco vivência, um pouco experiência, um pouco estudo, um pouco mudança de hábito, um pouco de tudo, galera. Tô chegando aqui no serviço. Vou deixar vocês aí. Curtam, compartilhem, comentem, né? Volta e meia alguém assiste, vem comentar comigo, mas comentem aqui também na rede, quem não tiver meu contato direto. E vamos conversando, beleza? Tchau, obrigado e abraço pra vocês.